besteirinhas. Mas você vai poder compartilhar aí, tá? Então Tá, vamos. é só porque eu digo, se eu me enrolar de novo, Não, que é tá uma aqui, coisa que eu faço raramente, e você já tá ficava aberto, pelo menos. viu? Já tá aberto. Então, pessoal, vamos lá. Eu queria primeiro apresentar a doutora Suzana, dizer que eu tive é um prazer muito grande estar trabalhando nesse projeto com ela desde o ano passado. Ela, não só pela pessoa dela, mas ela vem do hospital que me tornou pediatra, né? Então, ela é do IMIP. Sempre que a gente passa pelo IMIP, a gente cria vínculos institucionais e pessoais, mas ela foi um vínculo que foi criado depois de tantos anos que eu saí de lá da residência, e é mais uma das coisas que nunca me fará esquecer o IMIP, é poder ter essa chance de lidar com alguém com essa tranquilidade, capacidade, expertise. É fácil aprender com ela porque ela sabe ensinar, né? Então, vocês estejam cientes que estão diante de uma grande especialista que pode até não verbalizar o tão grande que ela é, né, nessa área, mas ela é uma das maiores especialistas do Brasil aí nessa área, tá? A doutora Suzana foi formada pela Universidade Federal de Pernambuco, fez mestrado em saúde da criança e do adolescente também, na UFPE, é especialista em epidemiologia, prevenção e controle de infecções hospitalares. O som tá baixo, pessoal? Para vocês aí? Tá baixo, Suzane? Acho que tá baixo para você? Continua baixo? Deixa eu ver aqui. E agora? Melhorou? Tá ótimo. Era o volume aqui. Desculpem. Então, a doutora Suzana é especialista em epidemiologia, prevenção e controle de infecções hospitalares e é a coordenadora da CCH do IMIP, e desde 2007 ela é consultora da Anvisa na área de controle de infecção hospitalar. Então, por isso que eu disse, sem mentir, que ela é uma das especialistas nacionais, em nível nacional desse tema, e a gente tem que fazer esses elogios e essas considerações sempre em público. Eu acredito muito nisso, porque a gente tem que valorizar esses nomes. Então, quando vocês pensarem em alguém que entende do tema controle de infecção hospitalar no Nordeste e no Brasil, lembre da doutora Suzana Ferraz, porque ela é referência, tá? A palavra é sua. Pra, eu estou vendo a sua tela do Zoom, mas eu acho que é só trocar para a apresentação. Veja se consegue aí. Se tiver, quer que eu compartilhe aqui, porque senão você colocou no PowerPoint ou no, porque tem que selecionar aí o PowerPoint. Aí quando ele abrir ou o PDF, aí quando teu som está desligado. Ainda está desligado. O som do Zoom. Ok, vá, Agora foi. diga lá, o que é para fazer? Tá no PowerPoint a apresentação? Tá sim, Pronto, abre o PowerPoint. Aqui, ó, na barrinha embaixo, né? Pode abrir aí. Aqui embaixo. barrinha. Pessoal que tiver sem áudio, entra e sai do Zoom e seleciona lá para abrir o áudio, porque a maioria aqui está com áudio. Então o problema é aí, né? Aqui. A pessoa não sabe fazer isso, não, sabia? Não consegue abrir o PowerPoint aqui, ó. Embaixo na tela, eu estou vendo sua tela, seu desktop, né? Aí aqui embaixo tem um pezinho do lado do W do Word. Aí vai com o mouse lá e abre. Clique em cima lá. Pezinho. Não está vendo? Não. Eu estou vendo daqui. Está compartilhando a tela do seu desktop. E é. Não aparece aí para você, não, pezinho? Aí, descendo aí. O mouse está lá em cima. Acho que desce e vai aqui embaixo. Pois eu acho mais fácil você compartilhar, porque aí Então eu tá. estou enrolada como da outra vez. Então A tá. Então, pessoa, a pessoa tem algumas facilidades na vida e outras dificuldades. pronto. Então deixa eu ajeitar aqui, que eu tenho que interromper o compartilhamento.
Aí eu vou compartilhar aqui e já deixo. Ah, eu acho que agora talvez eu acho que agora. Tá. É? Não, pode É, ir, tentar aí. Não, vá embora, tente aí. não, eu vou, acho que eu consigo, sim. Então vamos embora. É isso? Ainda não entrou, não. Tem que botar para compartilhar, eu acho. Peraí, viu? Aqui. Clica no compartilhar tela, no Zoom. E aí, deu Isso. certo? Agora aperta lá para botar a tela cheia e pronto. Tá tudo em ordem. É nesse de baixo aqui, né? Que tem o. Isso. Agora. Meu Deus, Tá vamos vendo? embora. Vamos embora. Pronto, boa noite a todos. Eu agradeço muito as palavras carinhosas de Flávio, e embora um pouco exageradas. Na realidade, assim, a gente tenta, né? Estuda muito, gosta muito do assunto, e de vez em quando se vê desafiada, né? Então, primeiro eu quero, além de agradecer, dizer que é um privilégio muito grande participar desse projeto e de ter conhecido pessoas pessoalmente tão maravilhosas e tão comprometidas. E aí, quando o Flávio me convidou para fazer essa atualização em prevenção de infecções em UTI neonatal, eu me senti muito desafiada, porque eu tinha preparado umas apresentações, né, para vocês, que estava relativamente recente, não tinha tanto tempo, e eu disse, meu Deus, um grupo tão estudioso, tão, né, sábio, e eu, o que mais que eu tenho para apresentar? E aí eu tentei fazer uma revisão, tentei selecionar trabalhos interessantes que tivessem também esse foco de revisão e que fosse abrangente, né? Então, eu vou falar realmente um pouco e trazer algumas referências que vocês podem acessar, também foi outro critério que eu utilizei, que fossem acessíveis, e aí podem utilizar todas essas referências para estudarem e realizarem discussões com as equipes, né? Uma atualização realmente. Então, a palavra vulnerabilidade traduz muito nossos bebezinhos, especialmente os prematuros. Não só os prematuros, os bebês com malformações, mas o foco e o bebê que a gente se preocupa muito são os prematuros, eles são extremamente vulneráveis, eles praticamente não têm pele, eles não têm um vernix caseoso protegendo, eles precisamos usar vários dispositivos invasivos, e permanecem muito tempo dentro do hospital. E aí hoje uma das discussões, já há alguns anos, né, e cada dia mais forte, é a discussão em relação à formação do microbioma, né? E esse microbioma do bebê é um conjunto, né, de micro-organismos que habitam o nosso corpo e que vão passar a habitar um corpo de um bebê que vivia num ambiente ou estéril ou praticamente estéril na vida intrauterina. Então, esse microbioma e a formação dele é extremamente importante. E essa formação do microbioma pós-natal, ele tem um papel importante no desenvolvimento da resposta imune. Essa formação, ela é direcionada pelo tipo de parto. Então, muitas vezes, esses bebês prematuros nascem de parto cesariana. E a exposição do ambiente da UTI neonatal tem uma influência além do parto. Uma das questões que tem sido trazidas e pesquisada em alguns estudos é em relação à colonização, à contaminação, à colonização da cavidade oral do bebê com secreção vaginal materna, para vocês verem o quão é importante esses estudos estão trazendo essa questão da formação do microbioma, né? Então, a gente ainda não tem muitas conclusões, mas é uma linha de pesquisa importante. Então, a microbiota do ambiente, hoje, extremamente importante, um ambiente limpo, desinfectado. A gente não consegue esterilizar o ambiente, mas ele precisa ser limpo, desinfectado, especialmente hoje com a quantidade de micro-organismos droga resistentes que circulam.
a escolha da dieta, o uso repetido de antimicrobianos são importantes no desenvolvimento de infecções tardias. E aí, o que a gente observa nessa referência é a discussão de prevenção de infecções de acordo com o processo de doença. Então, seleciona algumas doenças e uma delas, extremamente devastante, uma situação devastadora, é a enterocolite necrosante. É uma situação extremamente crítica, triste, é multifatorial, não é uma condição clínica simples, ela é multifatorial, mas eu trago aqui alguns fatores extremamente importantes, né? Então, o uso de antimicrobianos intraparto. Muitas vezes ele está indicado, mas que ele precisa ser visto como um potencial complicador e que altera o microbioma desse bebê recém-nascido pré-termo. Então, que o neonatologista, em conjunto com o obstetra, tenha participação nessa indicação e que a indicação seja muito precisa e absolutamente quando necessário. Um padrão anormal de colonização desse bebê vai alterar a permeabilidade da parede intestinal. Então, a palavra-chave que se coloca há alguns anos é a disbiose, né? Então, essa disbiose, juntando com outros fatores, outras condições, como isquemia, né? E também o uso de determinados tipos de dieta, especialmente fórmulas, produzindo a enterocolite. Então, outros fatores, como a alcalinização da secreção gástrica, né, elevando determinados tipos de bactérias, proteobactérias, actinobactérias, bacteroidetes, o uso de antimicrobianos no início da vida, especialmente quando os bebês não estão infectados. Então, eles pagam um preço muito alto, principalmente por redução de certos micro-organismos que têm possivelmente papel de citoproteção. Então, é uma abordagem nesse estudo e ele continua discutindo a utilização, por exemplo, de probióticos em enterocolite. A gente tem várias possibilidades que são discutidas na teoria, elevação de mucina, células produtoras de IgA, aumento da morte de bactérias patogênicas, melhora da adesão e a junção celular e redução dos patógenos, regulando também a resposta inflamatória. Então, é um tratamento, uma possibilidade terapêutica extremamente promissora, mas ainda com algumas controvérsias, embora vários serviços utilizem, né? Mas alguns questionamentos se fazem. Então, existe um risco de sepse associada pelos micro-organismos vivos fornecidos, embora seja raro, mas existem algumas controvérsias, como eu falei. O risco de contaminação com outros micro-organismos viáveis, se questiona a quantidade, o gênero, espécie, qual seria a dose efetiva, e se discute também a possibilidade de que seja baixa a contagem de micro-organismo do probiótico. Então, em geral, as dúvidas e os questionamentos eles são mantidos por conta da dificuldade de avaliação. Então, os bebês de mais alto risco são aqueles com menos de 28 semanas. Então, embora existam muitos ensaios clínicos, uma quantidade grande de bebês estudados, mas esses bebês abaixo de 28 semanas, se considera ainda que o número não seja suficiente para grandes conclusões, mas principalmente pela diversidade, heterogeneidade dos tipos de probióticos utilizados. Então, essa última referência que eu trago para vocês coloca que os dados são conflitantes ainda, especialmente em relação à segurança e eficácia e efetividade, e por isso ainda não se considera, não existe um suporte universal para a administração dos probióticos. E aí a gente repercute a questão do leite materno, e aí eu trouxe, embora também não exista conclusões, as meta-análises, as revisões ainda não sejam absolutamente conclusivos,
mas principalmente nós, neonatologistas, né, que trabalhamos com controle de infecção, a gente tem um encantamento realmente pelo potencial do que é o leite materno e o colostro, né? Então, eu fiquei bastante satisfeita, muito feliz pelas maternidades aí na Paraíba utilizarem a colostroterapia. E aí, a base teórica e a fundamentação é, por exemplo, que em adultos, a mucosa da orofaringe ela pode receber um estímulo e ativar, e ser ativa imunologicamente, se tornar ativa imunologicamente. A imaturidade imunológica pulmonar dos bebês prematuros e que o colostro, como todos sabem, é rico em GG, IgA e IgM. Então, esse artigo de revisão e meta-análise, embora não seja absolutamente conclusivo, mas aponta, né? Ele seleciona 8 ensaios clínicos e 3 apontam como uma possibilidade de redução da PAV, né? Da incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, eu trago como uma provocação de um estudo bastante atraente, principalmente nas nossas regiões pobres, que em recursos, a gente não tem tantos recursos, então, como uma possibilidade interessante e cada vez mais a gente estudar e aplicar, né? Principalmente pelo bem que faz aquelas mães, elas se sentindo empoderadas na participação do cuidado com seus bebês. Um outro assunto bastante controverso que eu tentei trazer, o que é que tinha de mais atual, né? Esse artigo é relativamente recente, de 2022, discutindo a profilaxia com antifúngico para as infecções fúngicas invasivas, né? Então, há realmente um consenso, vários artigos mostrando redução da incidência, mas alguns mostrando que não há alteração sem efeito no neurodesenvolvimento. Então, a gente sabe que as infecções fúngicas invasivas, quando a criança, aos 2, 3 anos de idade, tem artigos mostrando alterações em torno de 50% a 60% do neurodesenvolvimento e que a profilaxia com antifúngico não teria um efeito. E aí a gente fica, porque a gente quer realmente reduzir uma infecção que tem uma letalidade elevada e que traz muita morbidade para os bebês prematuros, né? Então, o que se encontra na literatura e nas revisões é que há muita variação nos protocolos, uma heterogeneidade grande nos estudos e que essa redução na incidência tem muito a ver com a variação nas incidências. Então, num serviço que tenha uma grande incidência, ele realmente, possivelmente, principalmente acima de 10 de incidência acumulada, o uso de antifúngico poderia realmente provocar uma redução nessa incidência. Mas o que é mais que funciona e que já tem muitas evidências em relação à prevenção e à profilaxia, né? A exposição a antimicrobianos, a redução de exposição a antibióticos, especialmente, leva à redução de infecções fúngicas, o uso de dispositivos invasivos, especialmente de acesso central, ou redução do tempo de uso, né? Outras questões agora, esses 2 artigos, e esse tem um título bem provocativo, que é, né, um caminho, qual é a estrada para a gente zerar as infecções, é uma revisão narrativa, e aí sempre vai entrar a questão da higiene das mãos, né? Então, são medidas gerais, mas ela entra com toda a força, e a gente sempre precisa estudar o que é que faz com que os profissionais de saúde aumentem a adesão. Então, o uso de álcool em gel faz com que aumente a adesão. A capacitação, e uma capacitação continuada e sempre revisitada, o feedback às pessoas das observações, lembrete e algumas coisas que eu vi, que eu achei interessante, que apesar de ler sobre higiene das mãos há muitos anos, a gente sente isso como um fator importante no aumento da adesão, mas agora com nome, né? Chamando a pressão dos pares. Então, os pares entre a equipe, as pessoas se observando e conversando sobre, estimulando e cobrando entre si
né, a higienização das mãos da forma correta. E o que é que reduz a adesão? O desconhecimento das consequências. Então, eu ter conhecimento dos indicadores e especialmente dos indicadores de monitoramento e do que aquela baixa adesão está produzindo em termos de infecção. A escassez de recursos, obviamente, então, se eu tenho material de qualidade inadequada ou dificuldade em relação à qualidade do material, o excesso de trabalho, o senso de autossuficiência, né? As pessoas que são autossuficientes, eu faço, eu sei, eu já conheço tudo. O uso de unhas artificiais eu coloquei aqui, porque tem vários estudos e me perguntam muito sobre isso. E eu achei interessante essa palavra, o monitoramento e os nudges. Nudges como cutucadas, eu traduzi literalmente como cutucadas. Na realidade, são instigar, estimular, provocar. Né? Então, a observação direta, observando o papel dos profissionais de saúde e a pressão dos pares e essas cutucadas. Outra pilar, né, para a redução de infecções é controlar e usar mais racionalmente os antimicrobianos. Obviamente, nenhum pediatra, nenhum neonatologista utiliza antimicrobianos para fazer mal para os pacientes. Se utiliza por uma série de condições, mas muitas vezes pelo fator medo. E esse fator medo, a gente tem que respeitar a sensibilidade, respeitar o feeling do neonatologista, mas o medo, pelo medo por si só, né, a gente tem que procurar mecanismos para trabalhar isso com indicadores e também conhecendo as consequências. Então, o uso excessivo de antimicrobianos, se eu não tenho um programa adequado de gerenciamento de antimicrobianos, isso pode elevar a prevalência de bactérias multidroga-resistentes, de candidíase invasiva, enterocolite e de sepsis tardia. Então, trabalhar isso, especialmente com os profissionais mais novos, que são inseguros. Então, trabalhar, existem diversos artigos na literatura e diversos mecanismos para a gente trabalhar o uso racional de antimicrobianos. Então, preparo a administração de medicamentos. A gente discutiu na primeira fase muito isso e volta nesses 2 artigos aqui com muita força a discussão também. Evitar medicamentos de multidoses. Se eu preciso utilizar, que eu guarde por no máximo 28 dias e descartar posteriormente, conservá-lo de forma adequada, estocá-lo de forma adequada, o preparo e administração de forma ascética, a troca dos equipos entre 96 horas e, no máximo, 7 dias. E aí, limpeza e desinfecção de materiais. Realizar na unidade apenas com material de baixo risco, não considerando, por ser um material de baixo risco, que deva ser feito de qualquer maneira. Não, tem que ser feito de forma adequada, com os insumos adequados. Então, as superfícies elas precisam ser limpas, dispositivos não críticos, como termômetros, oftalmoscópios, principalmente quando se usa para mais de um paciente, aqueles materiais eles precisam ser limpos e desinfectados adequadamente. E materiais de alto risco, evitar não realizar dentro das unidades, e sim no local, em áreas específicas. E aí o ambiente, como eu falei nas primeiras discussões que a gente teve, o ambiente ele não era tão importante até 20 anos atrás, 25 anos atrás. Hoje se considera que ele é extremamente importante. Então, a superlotação, o mínimo distanciamento entre os leitos, compartilhamento de equipamentos, ausência de barreiras, a má iluminação, ruídos e a má interação entre as equipes, uma equipe desordenada, um fluxo excessivo de pessoas, isso tudo não tem estudos, alguns estudos em relação a alguns desses itens que eu falei, que linkem diretamente
com as infecções, mas eles todos em conjunto, realmente existem alguns trabalhos, principalmente, por exemplo, a superlotação, porque quebra uma relação apropriada entre o profissional da área de saúde e os pacientes. Então, o quarto individualizado, e principalmente quando permite a presença dos pais, né, eles têm hoje uma tendência a serem considerados mais apropriados. E aí eu trago também a questão da cultura de vigilância e precauções de contato, especialmente em época que a gente vive com Candida auris, que é potencialmente muito ligada à questão do ambiente, difícil de serem eliminadas do ambiente, e existem vários relatos de surtos em UTIs neonatais, então não é uma realidade só das clínicas de adulto. O Staphylo aureus MRSA, para os americanos hoje, é extremamente problemático, e entre nós, os enterobacterales, a Klebsiella, a Serratia, né? A questão das pias exclusivas para a higiene das mãos, não usar pias para descartar, nem que seja um pouquinho de resíduo, um pouquinho de sangue, isso é completamente desaconselhável. Lavagem de material como laringoscópio em pias que são utilizadas para a higiene das mãos. Então, existem diversos relatos de surtos e diversos relatos de diversos artigos mostrando a importância das pias, a higienização e desinfecção apropriada, a questão dos encanamentos. Então, é necessário um programa de controle de água, uso de filtros, desinfecção química de torneiras e o controle de ar, especialmente nos micro-organismos transmitidos por via aérea. Então, familiares e visitantes, a gente precisa ter um controle também, em geral, com a boa triagem em relação às viroses respiratórias, cartilhas, boas orientações, a questão da imunização, né, das gestantes e também dos familiares, se possível, e orientações em relação à higienização das mãos. Saúde dos profissionais de saúde também, um controle adequado, e a questão da higienização das mãos. Voltando um pouquinho àquele artigo que eu citei inicialmente, aí ele traz, né, um resumozinho quais são os fatores de risco. Então, já conhecidos, né, os dispositivos invasivos, o retardo do início da dieta, exposição prévia a micro-organismos, cirurgias, doenças pulmonares e cardíacas, e as peculiaridades e diferenças individuais da resposta imune, incluindo questões genéticas responsáveis por essa resposta, não só a prematuridade. E, de longe, o acesso vascular central, que tanto a gente tem estudado. Então, esse artigo mostra as diferenças nas incidências de acordo com as definições que a gente utiliza e do método que a gente utiliza, os critérios, que faixa de peso a gente discute. Então, como é importante, voltando ao slide anterior, como é importante a gente criar assim, uma metodologia, utilizar uma metodologia apropriada e usar os critérios, né? E saber usar os critérios e por que eles são tão importantes. Aqui mostrando por que a gente, ao longo do tempo, também precisa se comparar, realizar o benchmarking com os outros serviços, mas principalmente com a gente ao longo do tempo. Então, incidência aqui mostrando em serviços americanos, em torno de 1,6 para cada 1.000 dias de uso de catéter, abaixo de 1,5 kg, e 0,7 acima de 1.000 gramas. Então, este outro artigo aqui, esse outro slide, mostrando os nossos dados da Anvisa, a última publicação de 2022, publicado agora em 2023, mostrando, e aí aqueles dados americanos ficam muito longe da nossa realidade, mas aqui, dados da Alemanha, de 2012 a 2016, com o sistema e os critérios que eles utilizam, que são um pouco parecidos com os nossos, mostrando indicadores um pouco mais próximos dos nossos, mas ainda distantes, mostrando o tanto que a gente precisa trabalhar e o tanto que a gente tem trabalhado.
aqui mostrando dados, indicadores da Paraíba, e aí o que chama atenção são esses bebês acima de 2,5 kg, como a gente discutiu na primeira fase, né, dos nossos trabalhos, mostrando uma taxa de 15,7 para 1.000 dias de uso de cateter. Então, tanto que a gente ainda precisa trabalhar e entender quem são esses bebês e o quanto que a gente pode ainda obter de resultado em relação à redução dessas infecções. No perfil microbiológico, eu quis trazer, lógico, cada assunto desse, cada slide desse dá praticamente uma aula, e eu estou passando assim por cima, como uma forma de revisar. E aqui embaixo eu estou mostrando estafilocoagulase negativo e Staphylococcus aureus. Eles têm sido muito discutidos. Nos artigos americanos, cada dia mais eles têm tirado o estafilocoagulase como agente etiológico importante, porque estão restringindo muito e utilizando sempre 2 hemoculturas positivas, na maioria dos trabalhos. Então, há uma redução importante do estafilocoagulase e um crescente no Staphylo aureus, tanto o oxacilina sensível quanto o MRSA, nas UTIs neonatais americanas. E aqui eu trouxe para vocês o que tem em relação à Paraíba, o estafilocoagulase como agente etiológico principal, então a gente discutir até que ponto eles são realmente todos verdadeiramente agentes etiológicos, o quanto que a gente precisaria realmente colher 2 hemoculturas para fechar bastante, restringir bastante esse critério, mas me chamou a atenção a Serratia como segundo agente etiológico, a Klebsiella como terceiro e o acineto como quarto. Então, uma frequência muito elevada de micro-organismos gram-negativos, isso traduzindo de uma forma simplificada como a gente precisa melhorar nossas práticas, né? E aqui, já me encaminhando para um assunto que a gente tem debatido bastante, é a questão dos acessos, né? Quais são os desafios atualmente, né? Então, continuar reduzindo as taxas de infecção primária de corrente sanguínea laboratorialmente confirmada em busca de taxa zero. Isso através de protocolos de cuidado com acessos, medidas de higiene do ambiente, práticas, boas práticas, uso de antimicrobianos e uso de leite humano. A utilização dos bandos e checklist. Então, essas infecções, elas custam muito dinheiro, aumentam muito a permanência e elas são consideradas como um erro, entre aspas, né? É um erro e que precisa ser evitado. Então, a remoção precoce dos acessos é um pouco redundante tudo isso que eu estou falando, mas nessa atualização e que tem nos artigos é o que a gente tem realmente discutido, que vocês têm realmente praticado, né? Então, discutir diariamente a necessidade realmente de manter aquele catéter, introdução de dieta precoce de dieta para se atingir uma cota plena desses bebês e a padronização realmente da inserção dos protocolos de inserção. Outras questões como acesso impregnado com antimicrobianos, uso de antibiótico profilático na retirada do acesso e locoterapia, isso não tem ainda, apesar de haver estudos em neonatologia, isso não está bem estabelecido, não tem evidências. Então, o resumo de tudo que eu falei aqui, os bebês prematuros, eu destaco aqui essas 3 últimas, na barra embaixo, evitar acesso se possível, não deixando de indicar quando ele é necessário, então criar critérios rigorosos para indicação e a retirada mais precoce, dieta precoce, leite materno de preferência sempre, e são as medidas que a gente consegue, né, reduzir essas infecções. Então, a estratégia multimodal que vocês têm aplicado, no resumo, é isso: formação de times multidisciplinares. Talvez, como um acréscimo agora, vocês são enfermeiras líderes, e trazer cada vez mais outros líderes
em outras áreas de atuação. Na fisioterapia, se é que vocês já não têm feito, na fisioterapia, os técnicos de enfermagem, a pessoa da limpeza, e trazer também a alta gestão, o grupo de alta gestão para isso, né? Discussão colaborativas com especialistas, sempre que possível, as visitas regulares, utilização de instrumentos de checagem da adesão aos protocolos. Então, de higiene das mãos, dos bundles e de outros que a gente cria quando a gente sentia a necessidade de trabalhar aqueles processos e melhorá-los e aperfeiçoá-los. Divulgação dos indicadores com transparência e análise de causa raiz com consequente plano de ação. Eu trago mais uma vez, porque eu acho que é um instrumento extremamente importante, principalmente porque quando a gente discute, a gente precisa discutir as dinâmicas dos fatores humanos e da organização, da instituição, as condições latentes que levam aos erros. Então, são erros, as infecções acontecem por erros, mas muitas vezes a condição latente, a falta de determinado material que é importante, atualizado ou mais moderno, uma tecnologia que às vezes não é cara e é simples e que a gente precisa realmente aperfeiçoar. Então, num diagrama desse, a gente consegue rever por que aquela infecção aconteceu e trabalhar o que é realmente necessário. Né? Esse outro artigo, ele é muito interessante também, trago esses artigos, porque são artigos importantes da gente ler e continuar se aperfeiçoando. Então, melhorar o grau de confiabilidade das equipes na instituição. O grupo precisa acreditar na instituição. A mudança de cultura do que não do que é inevitável, passando a pensar no que é prevenível, a capacitação nos princípios de melhoria e qualidade, promover mudanças de cultura, implementar protocolos sempre baseados em evidências, e hoje a gente tem esse privilégio de ter muitas evidências já, embora tem várias questões ainda que, principalmente para as crianças e para os recém-nascidos, as evidências ainda não são robustas, mas a gente já tem muito mais evidências do que a gente tinha há 20, 30 anos atrás. E a gente continuar estudando e aperfeiçoando, e aí eu vou finalizando, mostrando aqui com muito orgulho o trabalho que essa equipe tem desenvolvido, e a frase final, né, que estudos e experiências demonstraram que o modelo para os avanços e para a redução duradoura, porque não é só reduzir, é sustentar aqueles indicadores, a redução duradoura nas taxas de infecção ocorre através da colaboração e da aplicação de evidências científicas. Então, utilizar indicadores confiáveis. E vocês trabalharam para isso, né? Então, utilizar os critérios e identificaram e confeccionaram indicadores confiáveis e se empoderar que tiveram aquilo ali como um norte, né? Assegurar que as equipes sejam periodicamente capacitadas, isso como um novo desafio. Isso a gente já foram capacitados, mas precisam de novo. E os esforços do time multidisciplinares compartilhando as experiências. Bem, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Agradeço aí a oportunidade de participar. Obrigado, Suzana, mais uma vez. Como sempre, a gente aprende, toda vez que lhe ouve, aprende uma coisinha. Hoje foram mais de uma coisinha. É muito bom, porque você sempre está trazendo as atualizações importantes, mas lembrando para o pessoal que a gente fala de atualização, vai e volta, e a gente sabe que a gente precisa trabalhar na base, né? Que a gente olha os artigos, a evidência, mas a gente precisa entender que o trabalho bem feito no básico resolve a grande maioria dos nossos problemas. E é isso que a gente vê como o principal desafio, né? É que até a OMS, o CDC sempre fala assim, o equipamento mais tecnológico que a gente pode ter dentro de uma UTI, pensando na prevenção de infecções,
é uma coisa tão simples, né? Que é água ou álcool ou ou alguma alternativa, alguma solução alternativa, e não a logoterapia, soluções específicas. É muito também um ser humano capacitado, e por isso que a gente pensou em trabalhar isso. Eu vou fazer assim, se todo mundo concordar. Eu já vou para a minha apresentação, e aí vocês, no final, a gente abre uma grande discussão. Estou vendo aqui que, né, a doutora Marta com certeza poderá contribuir do projeto, as enfermeiras, né, Laura, Cíntia, Maria Jaci, Simone, Tereza, que está aqui também, pode trazer um pouco a visão dela lá de ser uma gestora hospitalar de um serviço de ponta da rede privada, e a própria Suzana também contribuir na discussão, tá? Então eu vou passar para a minha apresentação, e aí a gente até consegue terminar um pouquinho mais cedo, e todo mundo fica satisfeito. Então, deixa eu compartilhar aqui. Essa de Suzana eu já tinha separado aqui, vou abrir a minha. Ah, acho que vocês já devem estar vendo, né? Só alguém me sinaliza aí no chat se já estão vendo a tela da apresentação, mas acho que sim. Então vamos lá, pessoal. Eu vou apresentar para vocês um pouco de recapitulação, porque talvez tenha algumas pessoas aqui que não tenham participado do ano passado e possam se beneficiar de conhecer um pouco o projeto do início ao fim, mas principalmente no final, eu vou trazer os números das coletas, e realmente me surpreendeu muito analisar esses números. Ainda são números que não fechamos o ano de 2023, mas a gente já tem muita coisa para conversar sobre eles, tá? Então vamos lá. E o que é a ferramenta TEP, né? Para vocês entenderem de onde vem esse nome TEP. O TEP é um instrumento que já há um bom tempo é utilizado. Está baixo o meu áudio? Eu estou botando aqui no máximo no microfone. Então, tá ok? Ah, tá. Beleza. O TEP é uma ferramenta, né? Como se fosse um instrumento que foi criado inicialmente para ser aplicado em unidades de adultos, e com o tempo ele foi adaptado, né? E justamente o projeto é também para isso, foi também para isso inicialmente adaptado para as unidades neonatais, e é um instrumento que busca encontrar, né, falhas potenciais nas práticas e políticas de prevenção de infecção dentro das unidades. Então, não é simplesmente você contar números e gerar um indicador, e sim você analisar fatores qualitativos, até mais do que quantitativos, e gerar o dado qualitativo para fazer intervenções. Então, quem daqui já teve a oportunidade de responder, quem não teve, vai ter a oportunidade de responder no próximo mês, porque nós vamos rodar mais uma vez nas unidades, e peço a atenção e o empenho de vocês para nós, que em novembro a gente encerre a coleta essa nova rodada do TEP. Ele traz perguntas a respeito de pontos centrais, por exemplo, como vocês veem aqui, eu vou dar um exemplo, né? A liderança da unidade médica ou enfermagem está envolvida nas atividades de prevenção. Outro exemplo, você recebeu treinamento formal de inserção de acessos centrais, a unidade fiscaliza as práticas de inserção, o treinamento incluiu a técnica séptica. Então, visa achar pontos de intervenção através dos profissionais envolvidos na inserção de catéteres. Então, vamos passar para o próximo. Então, depois que a gente faz a coleta desses dados, é gerado um score, e a partir desse score, a gente encontra pontos de melhoria, pontos positivos, pontos negativos, mas eu prefiro chamar pontos positivos e pontos de melhoria, e aí a gente faz a intervenção a partir disso aí. O ideal é que essa ferramenta seja aplicada de forma recorrente, né, com uma recorrência trimestral, quadrimestral, semestral, as equipes decidem, e ela seja um balizador de práticas e de avaliações
dentro da própria unidade de pontos de intervenção. E ela pode quantificar, de fato, esses pontos de melhoria objetivamente e a gente até incentivar os profissionais das unidades quando eles conseguem melhorar esses scores. E o projeto, inicialmente, ele foi um projeto piloto apenas de aplicação e validação da aplicação da escala, porém, depois a gente expandiu para 4 unidades da Paraíba, né? Então, eu faço parte da Rede Cuidar, e juntamente com o doutor Cláudio e a doutora Juliana, que estamos na Rede Cuidar, vislumbramos a importância de inserir dentro da rede esse projeto, uma vez que a rede é uma rede que faz uma atuação na área perinatal e a gente presta consultoria, assistência à distância para todas as unidades neonatais do estado do SUS. E quando eu fui chamado, porque eu já fui um colaborador do CDC em outro projeto, junto com o governo do estado do Zika vírus, eu trouxe ele justamente para dentro da Rede Cuidar, e a Cândida Vargas, juntamente com Edson Ramalho, com Clipse e Zéa, foram os hospitais, as unidades escolhidas, porque elas representam 54% dos leitos de UTI do estado da Paraíba. E a gente teria digamos assim, uma boa noção dentro dessas unidades de como esse trabalho poderia ser aplicado. Inicialmente, em 2021, nós fizemos esse projeto piloto, que inclusive foi o Brasil / Paraíba, né? A Paraíba representando o Brasil, a Colômbia e o Paraguai. Então, a gente queria só ajustar a escala, quanto tempo levava para aplicar a escala faltava isso, colocava aquilo, ajuste da escala. E aí foi só a Cândida Vargas e a Clipse. E, de repente, a gente teve a surpresa positiva de ter sido o país, estado escolhido para dar continuidade ao projeto, e dessa vez em colaboração entre o CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, e a JPAGO, que é o braço de fomento à pesquisa da Universidade Johns Hopkins. Então, a gente, quando fez essa continuidade, ou seja, 2022, 2023, a gente queria educar profissionais no uso da ferramenta, usando essa ferramenta, aplicando, tentar identificar pontos de intervenção nas 4 unidades, Cândida, Edson, Clipse e Zé, e após identificar esses pontos de intervenção, implementar as intervenções em prevenção de infecção por corrente sanguínea. Então, a gente aplicaria a escala, identificava os problemas, faria esses pontos de intervenção e, a partir desses pontos de intervenção, um plano de ação. Foi isso que a gente fez. Nós fizemos em 2022 a coleta com 149 formulários dessas unidades, né, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, profissionais de CCH e farmacêuticos. A maioria dos profissionais tinha uma boa experiência, mais de 10 anos de experiência, 52% do grupo. E vocês vão ver essa palavra se repetir ao longo desses slides, né? Quais são os pontos de melhoria em comum entre as unidades? Treinamento, treinamento. Então, treinamento e inserção, treinamento e manutenção, manejo de kits de acesso central, a questão da remoção dos catéteres, os treinamento e inserção de acessos periféricos e manutenção de acessos periféricos. Outros pontos em comum, a questão da importância da presença do farmacêutico na revisão de prescrições, treinamento de enfermagem sobre preparação e diluição de medicamentos. Outro foi evitar a injeção de medicamentos diretamente nas bolsas de soro. E outro ponto interessante é que a equipe clínica não havia recebido nenhum tipo de treinamento em limpeza e desinfecção de suprimentos descartáveis. Mas, no fim das contas, a grande palavra que saiu dessa primeira avaliação foi treinamento. E aí nós tínhamos que pensar nisso, e pensar nisso focado para a questão da inserção de catéteres, da prevenção de infecção, e também fazer não só treinamento, mas também o ponto de intervenção nesse outro ponto aqui importante, que é manejo, né? Manejo era uma coisa que se chamava a atenção.
A equipe do projeto, só para vocês conhecerem, né, por parte do CDC dos Estados Unidos, temos a doutora Fernanda Lessa, que é uma brasileira e é líder do braço de prevenção de infecção em nível global do CDC. Foi ela quem me chamou para participar do projeto. A Kate Wilson é a epidemiologista que auxilia o projeto, que está em contato quinzenal comigo. Por parte da Johns Hopkins, a diretora do projeto é a Stacy Stender, e tem a Ângela participou durante um bom tempo, a Jara, e agora nós temos uma outra pessoa da JPago chamada Vicky, que é a Victoria Chia. Daqui, a nossa equipe da Paraíba, eu coordeno o projeto. Na Cândida Vargas, na parte médica, a doutora Juliana Soares, no Edson Ramalho, o doutor Cláudio Regis, no CLIPS, na ISEA, a doutora Marta Albuquerque. As nossas enfermeiras líderes são Laura Wiesman, que atuava no Edson Ramalho, mas continua atuando agora, após mudanças no Edson. A gente manteve ela sendo uma das treinadoras do projeto, né? Então ela faz o papel de liderar os treinamentos também, que nós estamos tendo. Maria Jaci também, enfermeira líder do ISEA, e também já está como treinadora de inserção de catéteres. Simone Silva, da CLIPS, enfermeira líder. E Cíntia Silva na Cândida Vargas também, enfermeira líder e treinadora. Como consultores técnicos, doutora Suzana Cunha, vocês já ouviram, eu botei Cunha aí, mas eu sei que ela gosta mais de Ferraz, apesar de ser sobrenome dela, então Suzana Ferraz. E Maria Tereza Paula Gomes, que é enfermeira e especialista em inserção de catéteres da Rede Dó Esperança Recife, e é consultora técnica nessa área do projeto também. Tá? E aí, qual foi o nosso desafio de 2022 para 2023? O que é que a gente pretendia, né? Inicialmente, nós não tínhamos uma equipe da enfermagem, essas 4 líderes e Maria Tereza não faziam parte do processo, então a primeira coisa que eu solicitei que houvesse a inserção desses profissionais. Eu, desde o início, falo isso e vou repetir, e falo sempre, que esse projeto, se não tivesse nenhum objetivo, o principal seria dar o protagonismo que a enfermagem tem, merece e precisa ser reconhecido dentro das unidades neonatais. E foi em busca disso que eu solicitei, foi feita essa anuência, que nós trouxéssemos as lideranças que já existiam nas unidades neonatais que nós trabalhássemos, elas fossem parte do projeto e elas tivessem presença ativa e, de fato, elas assumissem boa parte ou grande parte do que iria acontecer. E nós precisávamos treinar essas nossas enfermeiras para serem treinadoras dentro da unidade, porque o que nós queríamos era essa transferência de conhecimento contínua dentro da unidade através de pessoas que são líderes lá dentro, e os líderes das unidades são as enfermeiras. E aí nós fizemos esse treinamento, eu vou mostrar fotos depois, das nossas enfermeiras líderes. Nós conseguimos comprar para cada unidade um equipamento, um manequim completo, o Elisa Pic, para que cada unidade tivesse implantação de um laboratório. Eu sei que nem sempre se conseguiu um espaço físico específico, mas todas as unidades agora têm o seu boneco e podem fazer os treinamentos, e a gente implementasse esses laboratórios para que a gente pudesse ter as enfermeiras e os profissionais de dentro da unidade treinados pelas enfermeiras líderes das suas próprias unidades. Outro ponto que a gente precisava muito e que a gente começou a perceber quando a gente foi levantar é a questão da importância da gente ter dados confiáveis, porque muitas vezes quando a gente tentava ir em busca de dados, ou a gente queria entender como eram coletados os dados de infecção nas unidades, a gente achava pontos de discussão.
E aí foi quando nós decidimos que também iria ser feito por parte das enfermeiras líderes, em conjunto com a liderança médica, a gente ia fazer uma coleta interna de dados. Então, ao invés de a gente ter só o dado coletado pelas CCIHs e depois trazido para dentro das unidades, que muitas vezes nesse caminho nem se perdia, nem se discutia, a gente discutiu, a equipe toda se reunia também a cada 15 dias e nós discutimos um e-mail e quais dados as próprias enfermeiras e médicos de dentro da unidade iriam coletar para a gente tentar ter o número mais confiável possível e poder a gente ter discussões em cima desses números. E nisso nós também vou mostrar isso, a gente fez essa coleta e pela primeira vez hoje eu vou mostrar aqui para vocês os dados, né, de infecção primária de corrente sanguínea. Outro ponto, como vocês viram aí, era a questão da importância da implementação dos bandos de inserção e manutenção como rotina, porque por mais que às vezes as unidades tinham 2 pontos que a gente sempre ficava assim questionando. Um era que precisava ser feito por toda a equipe, não era só a enfermagem, não era só quem inseriu o pique ali, os bandos precisavam virar rotina, e uma rotina, digamos assim, não se insere um catéter central sem a aplicação de um bundle de inserção. A mesma coisa em relação aos bundles de manutenção. E, por último, a gente organizou, né, a gente estruturou visitas técnicas, a gente queria fazer uma visita técnica com os consultores técnicos, né, no caso, a doutora Suzana, a doutora Tereza, nas unidades, para que a gente pudesse estar ali dentro da unidade com esse olhar externo, aplicando um instrumento de avaliação técnica e que desse uma demanda também, além do próprio TEP, para o direcionamento de pontos de ação. E a gente pudesse ali discutir em loco com as equipes, etc. Tudo isso não com um caráter impositivo ou com um caráter de identificar falhas, e sim com a intenção de criar processos para que fossem utilizados internamente as unidades e eles mesmos pudessem ver essa melhoria e ter essa capacitação. Esse aí foi o treinamento das nossas enfermeiras líderes, né, que ocorreu lá na Cândida Vargas. Então, a gente, para pensar no treinamento, eu busquei identificar quem era um líder regional nesse processo de treinamento de inserção de catéteres. Foi daí onde foi unânime a indicação de Tereza. Muitas das nossas enfermeiras líderes, inclusive, já tinham feito cursos, mas justamente tinha uma outra questão, né? Elas precisavam digamos, tirar do próprio salário, do próprio bolso para ir lá e fazer esse curso, e muitas vezes isso não era visto como um diferencial que pudesse levá-las a serem mais valorizadas, e aí por isso que a gente pensou em fazer com que dentro das unidades esse curso, essa certificação pudesse ocorrer. E aí o primeiro passo era que uma pessoa com a relevância, com a capacidade e a experiência de Tereza, viesse, treinasse as nossas enfermeiras líderes para serem treinadoras. Como a gente faz, por exemplo, no programa de reanimação neonatal, que a gente treina colegas pediatras, neonatologistas para serem instrutores, e esses instrutores treinam outros colegas. Com a diferença que, nesse caso, a partir de então, nós teremos as unidades podendo treinar dentro delas mesmas e sem custo para qualificar a própria equipe. Então, em dezembro de 2022, a gente fez esse treinamento em João Pessoa, na Cândida Vargas. Então, acho que todo mundo conhece aqui, mas eu vou dizer que é Laura, né? Cíntia, que era um estudante que estava acompanhando, Maria Jaci, Tereza, eu, Simone, Cícera e Juliana, tá? E esse treinamento a partir do momento que houve o treinamento, a gente conseguiu incorporar a Tereza dentro do projeto para acompanhar a implementação dos treinamentos nas unidades em 2023. E sobre esse aspecto da qualificação, né, da coleta de dados e indicadores, primeiro a gente começou a discutir com as equipes a importância disso aí, porque assim, na verdade, a gente vê que muito dado é gerado, muito papel é preenchido, mas as equipes precisam sentar para compreender o que estão colhendo, desde da fórmula
Por que aquela taxa de infecção é assim? Por que esse número? De onde vem esse número? Catéter dia, paciente dia. Então, de fato, a gente foi lá para o básico, a gente trouxe essa discussão e a gente pensou quais são os indicadores importantes, a gente até, depois de muita discussão, a gente foi adaptando, então a gente criou o diferencial de subdividir, estratificar por tipo de catéter e por faixa de peso, para que a gente tivesse uma coleta extremamente rica e desse fomento às discussões posteriores, né? Então, em outubro de 2022, as nossas enfermeiras líderes iniciaram o processo de coleta, e, na verdade, os dados de outubro a dezembro eram mais ou menos para serem encarados como um processo de adaptação piloto, e a partir de janeiro de 2023, aí foi para valer, e a gente tem dados coletados até o mês de setembro. Outubro amanhã termina, poucos dias depois a gente já recebe os dados de outubro. Então, nós estamos completando um ano de coleta qualificada e considerando os dados de janeiro a setembro, que eu vou mostrar para vocês. Sobre a implementação dos stand-up meetings e bundles comuns, esses stand-up meetings é uma estratégia que naturalmente veio de fora, que visa exatamente tirar um pouquinho de tempo no início do plantão, quando deve ocorrer uma visita, um huddle específico para discutir a questão dos catéteres, no sentido de tentar focar só no catéter, para a gente tentar identificar naquele dia ali, programação de retirada, paciente que está precisando implantar, a gente precisando tendo um foco específico. Então, primeiro a gente discutiu a importância da operacionalização dos bandos. Para vocês terem uma noção, eu sei que às vezes é muito difícil dentro da unidade, você tem escassez profissional lá, escassez de profissional, mas o ideal é que nós tivéssemos, na hora da inserção de catéter, 2 pessoas inserindo o catéter, 2 enfermeiras, por exemplo, e alguém fazendo a supervisão e com o bundle. E a gente viu que isso, às vezes, nem é feito, nem é possível em certas unidades. O mesmo ocorre quando catéteres são implantados na sala de parto, quando catéteres são implantados por cirurgiões, e a gente precisa, é um desafio a gente conseguir fazer com que isso seja uma medida universal, da mesma forma que deve ser a lavagem das mãos, né? O segundo ponto é essa questão de um huddle específico, a gente queria otimizar a questão de indicação e retirada, como vocês viram aí na atualização da doutora Suzana, isso é um ponto muito importante, a questão do envolvimento das equipes e o alinhamento de condutas, porque é muito importante que a gente tenha uma noção de rede, da importância de redes neonatais, que já são uma realidade no próprio Brasil, que é a realidade fora do Brasil, tem a rede Vermont, muito conhecida nos Estados Unidos. Essas redes, elas servem justamente para a gente ter essa coisa dos indicadores médios, que se chamam benchmarking também, a gente entender pontos de intervenção em comum, questão científica, analisar dados que sejam equânimes, a gente não pode comparar laranja com banana, a gente tem que comparar laranja com laranja, para isso a gente tem que ter uniformidade nas unidades, e esse alinhamento de bundles foi em direção a isso. Então, aqui é um exemplo na Simone, né, na Clipse, trabalhando o stand-up meeting. Esse aqui é um vídeo, deixa eu ver se ele roda. Quando você está plantando, deu tempo de fazer essa lavagem, para ele passou lá, maravilhoso. Então, sempre que acontecer isso, a gente tiver gente disponível, sempre fazer esse cuidado. A gente já retirou um de hora, foi o suficiente, foi para a vez e foi um antibiótico. Estão me dizendo aqui que foi no Edson, perdão, eu me perdi aqui no local, mas tudo bem. Então, vejam só, isso aqui era quando Laura estava na liderança lá no Edson, e digamos, esse stand-up meeting, ele é uma espécie de sub-huddle, né? É um huddle voltado, onde a equipe discute especificamente catéteres, tá? Então, vamos aqui. Sobre as visitas técnicas, né? Esse aqui
a gente queria justamente ter um instrumento, tentar testar uma espécie de instrumento para visita técnica, que a gente tivesse nele os principais pontos para avaliar dentro de uma unidade. Uma avaliação, digamos assim, que poderia ser feita até por uma pessoa da própria unidade, mas que tivesse assim, uma rapidez, uma facilidade de uso. Então, em maio de 2023, nós fizemos a visita técnica em João Pessoa, aqui está a doutora Juliana, Laura, a doutora Marta, o pessoal de Campina veio também, aqui na Cândida, aqui no Edson Ramalho, doutora Suzana, e aqui ilustrando. Em julho de 2023, a gente fez essa mesma visita técnica em Campina. Depois disso, nós fizemos uma análise do que foi gerado de demandas e fizemos uma avaliação. A enfermagem, as líderes determinaram os pontos de intervenção em curto, médio e longo prazo para as unidades. Então, isso é algo que a gente pode implementar já dentro das unidades, essa prática de, por exemplo, a cada 6 meses fazer um TEP, fazer uma visita técnica e direcionar. Isso vai ser uma coisa que deveria ser contínua, e a importância é isso, né? Que seja um processo interno. A gente tem que ter capacidade de gerar esse tipo de ação dentro das nossas unidades, tá? E a gente tem que ter isso regularmente, para que a gente possa criar essa prática e isso aí ter resultado, tá? Vamos para o próximo. Aí, logo depois, né, em outubro de 2023, as nossas enfermeiras líderes foram fazerem o seu primeiro treinamento, ou seja, elas ali estavam como treinadoras de inserção em catéter. Houve treinamento em João Pessoa e Campina Grande, aqui a turma de Campina Grande, né? Simone, Jaci e as enfermeiras que foram treinadas e o equipamento, e aqui a turma de João Pessoa, com Laura e Cíntia aqui. E aí, qual é o processo que nós combinamos, né? Essas enfermeiras serão treinadas e para que ela receba a certificação, elas vão ter que fazer 3 inserções supervisionadas por enfermeiras que já tenham a certificação. E com isso, a gente pretende que dentro das unidades, ao longo do tempo, a gente tenha 100% das enfermeiras certificadas em inserção de catéter. Isso aí são fotos a mais lá aqui do treinamento de João Pessoa, né? Cíntia, Laura aqui em Campina Grande, contou com a presença da doutora Marta, toda a equipe aqui. De fato foi algo que me deixou muito feliz ver isso acontecer. E agora, por último, eu vou mostrar os dados aqui. Eu não identifiquei as unidades porque não faz sentido a gente trazer esses números, que são números eventualmente sensíveis e que não necessitam que seja identificado individualmente. Claro que cada liderança de cada unidade sabe, mas para vocês aqui é só para vocês entenderem o impacto, né? Então, em 2022, a gente não estava fazendo praticamente nenhuma ação, digamos, específica ainda dentro das unidades, tá? E esses números aqui, vejam, por exemplo, nessa unidade A, em 2022, nós tivemos 47 infecções primárias de corrente sanguínea, o que é um número que chama bastante atenção, né? E uma densidade de 18,8. Quando nós fizemos, a partir de, claro que não está havendo só o TEP em várias unidades, as unidades muitas vezes estão sendo impactadas por vários instrumentos e programas diferentes de enfrentamento disso aí. Mas vejam o impacto dessa unidade, que caiu de 47 para 14 até setembro desse ano. É muito grande essa redução, e o que eu pontuo de mais importante para vocês é que essa redução não é só um número, o número é muito frio. Essa redução é qualificação da equipe, é esforço da equipe, é esforço da gestão, é esforço da coordenação das unidades, é esforço de todos os funcionários, desde da limpeza até a liderança médica. Não existe uma pessoa só ou um grupo só responsável por algo que é muito precioso aí, que são vidas literalmente que foram salvas. Porque quantos desses bebês aqui tiveram desfecho óbito? E vejam a redução, que foi uma redução da ordem de mais de 60%.
Essa outra unidade B também teve uma redução significativa, como vocês podem ver, de número absoluto de 9 para 4, inclusive ela está abaixo da média nacional, né? A média nacional atual é 6,8, e essas duas unidades tiveram têm um desafio pela frente, porque elas têm uma elevação da taxa, apesar de que a gente vê já nessa unidade aqui um caminho da infecção zero. Como também a gente está vendo aqui, vejam que no mês de setembro a gente teve infecção zero na unidade A, infecção zero na unidade B, uma infecção na unidade C e infecção zero na unidade D. Então, é claro que qualquer que seja a intervenção que as unidades estejam fazendo, elas estão impactando na redução da infecção primária por corrente sanguínea, e essas intervenções elas não podem parar, elas precisam ser contínuas, tá? Mas, de todo modo, a gente analisando esses números, a gente vê o quanto a gente tem para trabalhar, mas o quanto essas coisas podem ter impacto, tá? Direcionamentos para o futuro. Então, o que é que a gente imagina, né? Esse projeto, a gente está passando por um desafio agora, porque nós tínhamos esse apoio logístico e institucional do CDC e da Johns Hopkins, mas o governo americano ele tem feito uma restrição enorme, está passando por uma dificuldade orçamentária brutal, e a gente está ainda na expectativa de decidir se nós poderíamos ter esse financiamento continuado. De todo modo, a gente está já buscando alternativas, e eu digo que Deus é muito bom, ele faz as coisas na hora certa. Na penúltima reunião que nós tivemos lá com o pessoal dos Estados Unidos, eles disseram, e eu passei isso para o pessoal da equipe, que viria uma delegação do Brasil ao CDC visitar, inclusive, especificamente essa área de prevenção de infecção global e etc. E eles me pediram dados, me pediram uma série de coisas, porque eles teriam um tempo para apresentar o projeto para essa delegação, mas eles não sabiam quem estava nessa delegação. E aí, essa delegação era uma delegação que que dentro dessa delegação tinham vários líderes da Anvisa, e eles ficaram encantados com o resultado do projeto que a equipe trouxe, né? Proximamente, daqui a alguns dias, eu vou ter uma reunião com a liderança da Anvisa, porque a Anvisa pretende entender esse projeto e, quem sabe, levar esse projeto para o Brasil inteiro. Então, independentemente da gente ter alguma dificuldade por conta de uma transição, o CDC e a Johns Hopkins continuará dando apoio técnico. Esse não é um projeto de curto prazo, talvez alguns de vocês não conheçam, não tenham visto, porque a gente precisava ter primeiro esse trabalho com pessoas relevantes, líderes, como está na própria apresentação da doutora Suzana. A gente precisava qualificar os líderes, a gente precisava dar protagonismo para os líderes, e os líderes de vocês são iguais a vocês, apenas com mais experiência, mais vivência, mas todos podem ser líderes. Mas a gente já tem aqui identificado 4 pessoas que são essenciais dentro da enfermagem, a liderança médica também, mas, mais uma vez, eu vou repetir, a intenção era dar esse protagonismo para a enfermagem, e aí a gente pensa nessa possibilidade de continuidade ou com o próprio CDC na parte de logística, ou já podendo contar com a Anvisa, governo federal, nisso aí. A gente vê que é muito importante que a gente pense no futuro em intervenção em outras áreas críticas que a gente identificou, como preparo de medicações, soluções de nutrição, higiene e desinfecção. O nosso plano de trabalho para 2024 seria atuar especificamente em treinamento e qualificação em higiene e desinfecção, inclusive com a estruturação de um bundle de higiene e desinfecção, que seria algo extremamente inovador. A gente tentar continuar com essa educação, continuar com essa educação continuada e integração das equipes, e o grande desafio também de trazer os gestores para perto do projeto, para que eles entendam o projeto do ponto de vista da economicidade, de quanto se salva de recurso público ao se salvar uma vida fazendo
as medidas corretas e evitando sofrimento por parte das famílias e sofrimento por parte da população que vê o recurso público sendo, digamos assim, gasto, onde uma intervenção simples poderia evitar isso aí. Então, eu queria terminar mais uma vez agradecendo a todo mundo da equipe. Amanhã vocês vão poder conhecer o trabalho das suas líderes enfermeiras, o trabalho de Maria Tereza, mas eu queria deixar um agradecimento para cada um que participou dessa fase até agora do projeto. Obviamente, eu apenas eu lidero, mas o trabalho é todo dessa equipe, né, que eu tenho um grande prazer e honra de estar trabalhando e continuarei a trabalhar, porque eu tenho certeza que dessa conversa com o pessoal da Anvisa, vocês agora vão ter que aparecer aí na nacional, viu? Laura, Cíntia, Jaci, vocês vão ficar cada vez mais famosos, eu vou ficar cada vez mais quietinho, tá? Mas é isso. Então, eu queria abrir agora para participação, à vontade aí, eu vou provocar, tá certo? Doutora Marta, abra aí seu microfone, conte um pouquinho aí como liderança também dentro das suas unidades, qual a perspectiva você vê e como foi, né, essa coisa do projeto para você. Bem, boa noite a todos. Desculpa a voz, mas eu estou aqui um pouco gripada. Mas o que eu vejo, assim, como você já falou, e Suzana, né, do protagonismo da enfermagem. Então, você veja que trabalho bonito, né? Coisa maravilhosa que a enfermagem tem em suas mãos, né? Porque é quem lida diretamente com o bebê, né? Então, a importância desse trabalho delas, né, do treinamento, e da gente seguir isso, de ser uma coisa que já faça parte, né, do nosso trabalho do dia a dia, e cada vez mais a gente conseguir diminuir essas infecções. E isso é o trabalho de todo mundo, mas principalmente da enfermagem. E eu parabenizo, assim, tenho todo o carinho por elas, e vejo que o futuro de nossa UTI está nas mãos da enfermagem, ok? Isso aí. Suzana, quer falar um pouquinho? Eu quero, primeiro, realmente agradecer muito. Então, depois de muitos anos, e às vezes a gente até, às vezes, perde um pouco o pique e eu evito, né, embarcar nesses momentos, porque eu tenho sempre esse privilégio de, quando eu estou meio desanimada, eu me deparar com pessoas fantásticas como você e como toda essa equipe a quem eu fui apresentada. Marta eu já conhecia, mas assim, isso dá um gás, dá uma felicidade para a gente, né? Ver como as pessoas trabalham com comprometimento, com pique, com gás, querendo estudar, querendo aprender. Então, assim, como eu gosto muito de ensinar, gosto muito de trocar, gosto de aprender também, então eu estou rejuvenesci, assim, uns 10 anos. Estou com Muito todo o bem. pique, Até isso o projeto trouxe. Olha aí que coisa boa. pronto, mentalmente, né? Mentalmente eu rejuvenesci, me empolguei, fico tão feliz, tão orgulhosa de vocês, né? Do que vocês conquistaram, do que vocês conseguiram, e no que depender de mim, quanto mais precisarem de mim, mais eu estou aqui para ajudar e participar. Muito bem. Parabéns. Tá aqui, eu acho que tá Simone e Jaci, elas vão falar amanhã individualmente da experiência, mas acho que era hora delas também, Laura, Cíntia, se quiserem abrir aí, falar um pouco com suas colegas sobre impacto, sobre essas questões. Então, fiquem à vontade aí. Vou falar, né? Porque eu falo pouco. É um prazer, minha gente, estar com essa equipe que, de fato, o senhor foi muito sábio. E o senhor, assim, publicamente eu gostaria de dizer que o senhor sabe, o senhor é muito discreto, mas não é um lorde. É um prazer, doutor Flávio, trabalhar com o senhor, ter o senhor como nosso líder. E aí, ter aí doutora Marta, que é
assim, uma sumidade, né? Paciente, tranquila, mais segura. Doutora Suzana, todo o meu respeito, toda a minha admiração. Nem se conhecia pessoalmente, eu já admirava tanto. Tereza, que eu conheço há muitos anos, Tereza foi a minha instrutora de cateter de PIC, e assim, tem minhas colegas líderes, é, Simone, Jaci e Cíntia, é uma alegria. A gente tem muita sintonia. A gente é realmente uma equipe muito topada, sabe? E é uma honra de fazer parte, porque a confiança que o time coloca na gente. E é um compromisso que a gente tem. Então, assim, o que a gente puder oferecer para as nossas colegas da melhor forma, porque o objetivo final é que elas consigam, de fato, serem gigantes, tanto na assistência, quanto no entendimento, porque às vezes a gente faz só uma prática e aí a gente não entende o porquê, mas é bom a gente saber por que que a gente está fazendo e ter capacidade de discutir eticamente, eu falo assim, entende? E aí é isso, e a gente fica muito honrado, eu tenho certeza que as meninas têm esse mesmo pensamento, da gente estar com um time tão gabaritado, tão oportuno quanto vocês. Na verdade, a gente só tem que agradecer e dizer que os senhores podem contar com a gente sempre. Viu? Um abraço, pessoal. Beijo. Uma coisa que a gente disse no treinamento é: vocês agora não são, a gente não são piqueiras, né? Porque é um termo até feio. Vocês são insertoras de catéter. E a gente é muito orgulhosa de vocês por isso. Tá bom? Deus Aí, abençoe. Jaci, abriu aí o Oi, boa microfone, noite, pode falar. pessoal. Realmente, Laura falou tudo, certo? É um grande desafio, desde o começo que a gente sentiu um impacto, um grande impacto, principalmente porque o novo normalmente causa inquietação, foi bem difícil no começo, mas, assim, é um desafio muito gratificante, porque, assim, principalmente quando a gente começa a observar os resultados positivos, né? E assim, eu gostaria muito de agradecer ao senhor, à doutora Marta, a toda a equipe e principalmente a minha equipe interna do serviço, porque assim, sem a equipe, a gente não consegue chegar nos resultados esperados. E graças a Deus, realmente, a gente trabalha como equipe. Aí, É isso. obrigado, viu, Jaci? Cíntia quer falar? Simone? Ou não quiserem, tudo bem. A Simone está aí, ó, no campo de batalha, no campo de Oi, guerra. pessoal. Nós estamos aqui no plantão, né? Mas estamos assistindo essa programação maravilhosa, os ensinamentos, né? E nosso trabalho é assim, ó, trabalho em equipe, né? Ó, são essas pessoas aí que estão trabalhando conosco, né? Doutor Jonathan, as técnicas de enfermagem, que fazem parte totalmente, né, do nosso trabalho, que nos ajudam. E a gente só tem a agradecer, e eu só peço que essa equipe continue sendo uma equipe que trabalha realmente em conjunto, porque ajudará os nossos bebezinhos. É o que eu disse, os bebês estão em nossas mãos, né? Claro que todos precisam fazer para que tudo funcione perfeitamente. Não é somente uma pessoa, são todos. Se um errar, todos erram. Então, a gente precisa estar sempre ensinando e mostrando realmente as boas práticas, né? As Isso aí. boas práticas. Os bons ensinamentos desses médicos maravilhosos, doutor Flávio, doutora Marta, que foi que me convidou para participar do projeto, e estamos aí na coleta de dados, sempre para a melhoria do nosso serviço em prol dos nossos bebês. Isso, inclusive, Simone já não só fez o treinamento lá, como também já manda material mostrando que já está supervisionando as coletas. Então, como eu falei, a nossa pretensão, nosso sonho é que em um tempo que seja possível, também a gente não precisa fazer isso na correria, todos os profissionais de enfermagem que trabalhem dentro das unidades passem pela capacitação interna e se tornem enfermeiros insertores certificados e possam, inclusive, utilizar isso como
um diferencial no mercado para também terem não só o protagonismo e, digamos assim, a gente valorizá-los, mas também poderem ter uma melhor colocação no mercado de trabalho, melhor remuneração, Isso, e a gente precisa isso envolver os mesmo. gestores para trazerem para a gente colocar, por isso que eu falo de economicidade, um enfermeiro, uma equipe de enfermagem bem remunerada, descansada e capacitada, vai salvar vidas e vai fazer com que o SUS economize recursos, porque as coisas vão dar cada vez mais certo. Então, isso também está É isso dentro aí. do nosso pensamento. Tá? Cíntia, quer falar, Cíntia? Boa noite. Eu gostaria também de agradecer assim, o conhecimento que a gente vem tendo durante todo esse período, né, de acompanhamento com o projeto. Agradecer também a Juliana Brito e a Risoneide, que são as duas pessoas dentro da UTI que levam também o projeto à frente, né? A Erivânia, que é a coordenadora. Então, assim, foi um período de muito ganho para a enfermagem, foi um período... Hoje eu recebi a notícia de que uma das enfermeiras que participou do treinamento, do primeiro treinamento conosco, já conseguiu inserir os 3 PICs, né? Então, assim, até me perguntando como é que eu faço com relação ao certificado. Então, assim, eu fiquei muito feliz por ela, porque ela nunca tinha participado de entrado em nenhum PIC junto com as meninas, só fazia observar, e hoje em dia ela já está inserindo. Então, assim, isso é um ganho muito grande para o nosso serviço, né? Deixa a gente muito feliz. Isso aí, muito bem. Então, em pouco tempo a gente já está vendo a coisa acontecer, né? Pessoal, vocês estão livres tanto para perguntar a mim quanto para a doutora Suzana alguma eventual dúvida, trazer alguma discussão. Podem ou abrir o áudio ou perguntarem no chat. Marta, quer falar, Marta? Oi? Oi, quer falar? Não, não, Flávio, eu Ah, tô aqui quase sem voz. meu Deus, não, vá se aquietar. Vá tomar um lambedozinho e fazer um gargarejo para ver se esse negócio melhora, né? Então, pessoal, assim, só para avisar, como não tem ninguém aqui para fazer perguntas, que nós vamos, no final do treinamento, né, a partir da quarta ou quinta, disponibilizar também para vocês revisarem a gravação das aulas, tá? Amanhã nós iniciaremos novamente às 19h30 e nós vamos ter a palestra da doutora Maria Tereza Paula Lopes, que ela vai trazer exatamente desafios no dia a dia da inserção de catéteres em unidades neonatais, então vai ser muito interessante para o pessoal da enfermagem, então todo mundo que está querendo participar ter essa fala dela, e depois a gente vai ter a conversa com cada uma das enfermeiras líderes, trazendo as suas experiências, e que a gente possa fazer de amanhã um dia também onde vocês possam trazer dúvidas, um espaço de troca, e obviamente que esse é o treinamento, uma atualização do treinamento do projeto que vai continuar e nós vamos buscar fazer mais treinamentos, mais momentos desses. Apenas eu queria finalizar dizendo que vocês precisam implantar essa cultura dentro das unidades de vocês. Vocês precisam ter, de fato, a noção da importância que vocês têm, procurarem se capacitar continuamente, porque isso é exigido do profissional hoje. O profissional, ele precisa estar em atualização contínua, então aproveitem as oportunidades para se atualizarem, mas principalmente se qualifiquem quando essas oportunidades surgirem, como, por exemplo, de tornarem-se enfermeiras insertoras. E os profissionais também que estão nos vendo aqui, que não são enfermeiros, os médicos, por exemplo, nós precisamos nos envolver nisso aí, nós precisamos ter protagonismo também junto às gestões, a gente pretende ano que vem chegar junto às gestões, mas sem dúvida a gente iniciou, como eu disse, em um menor número de pessoas, tentando atuar especificamente na enfermagem, mas a gente espera que esse projeto ele se torne multidisciplinar, multidimensional e, quem sabe, nacional, e aí vocês estão tendo a oportunidade de, digamos assim, e eu não faria diferente, né? É o meu estado, é o lugar onde eu atuo desde o início,
e se a Paraíba puder protagonizar esse movimento em nível nacional, nós vamos ter o orgulho de dizer que nós começamos isso aí, todos nós aqui que estamos participando, né? Então, eu espero vocês amanhã, às 7h30, vamos procurar todo mundo chegar na horinha para a gente ter esse outro momento. E, mais uma vez, esses resultados são vidas salvas e é para isso que a gente fica feliz e dorme bem tranquilo, né? Então, hoje, por exemplo, eu vou dormir bem tranquilo quando eu apresento esses números para vocês e vejo isso aí acontecer por causa de todo esse movimento que tanta gente boa tá fazendo. Um abraço, até amanhã e tudo de bom. Amanhã, 7h30, em ponto, estaremos aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.